Aleluias. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui seu amigo, pastor Edivânio, mais uma vez, trazendo uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Hoje nós iremos falar de um assunto que é um pouco polêmico no meio cristão. Vamos falar acerca de política. Ética cristã e política. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar aprendendo mais acerca do posicionamento do cristão em relação à política. Vamos estar aprendendo qual deve ser o nosso posicionamento diante da política. Glória a Jesus. Será que o cristão pode se envolver com política? Será que o cristão pode se envolver com assuntos políticos? É necessário que nós venhamos ter consciência política para entender como nós devemos nos posicionar diante da política. Glória a Jesus Cristo. Eu quero ser muito breve aqui, nesse momento. Vou fazer vou trazer uma palavra bem resumida aqui, para que todos possam compreender um pouco desse assunto. Glória a Jesus. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, pode deixar sua pergunta aí nos comentários, que depois eu vou estar te respondendo para que você tenha um melhor esclarecimento. Para a gente dar início aqui neste assunto, eu quero ler um texto lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Já deixei esse texto aí na descrição do vídeo. E eu quero ler aqui com os irmãos, que diz assim, Provérbios capítulo 29, versículo 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio, o injusto, domina, o povo geme. Glória a Jesus. Esse texto aqui ele é muito forte. Aleluia. Um texto escrito pelo sábio Salomão. E ele vem nos trazendo aqui um conselho, um alerta muito grande. Ele vem nos mostrando que quando o justo, aquele que teme a Deus, aquele que busca praticar a justiça, quando este governa, aleluias, o povo se alegra, as pessoas andam alegres. Mas quando o injusto, o ímpio, o perverso domina, o povo geme, o povo sofre. Glória a Deus. Vamos lá. Nós temos que compreender, aleluia, o que é ética e o que é política, para que a gente entre dentro do assunto. Ética vem de um vocábulo grego ethos, que significa costumes ou hábitos. E política vem também de uma palavra grega, que significa polis, cidade. A ética cristã, ela é diferente da ética secular. Por quê? A ética secular, ela é baseada no materialismo e no relativismo. E a ética cristã, ela tem como base a Bíblia, a palavra de Deus, que é inerrante, que é imutável, que é poderosa. Então a ética cristã, ela é diferente da ética secular. Glória a Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre ética cristã. Qual o posicionamento do cristão diante da política? Política, como eu disse, vem do vocábulo grego polis, que quer dizer cidade. A política, pois, procura determinar a conduta ideal do Estado, pelo qual seria uma ética social. Ela procura definir quais são o caráter, a natureza e os alvos do governo. Trata-se do estudo do governo ideal. Enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia, página 769. Política significa originalmente o conhecimento, a participação, a defesa e a gestão dos negócios da polis, cidade ou estado, citado em Cristianismo e Política, página 19. A essa altura você já deve ter entendido o que é ética e o que é política. Glória a Jesus Cristo. E antes da gente entrar no texto, aqui eu já quero destacar para os irmãos que eu não sou partidário. Não tenho
não sou fã de nenhum partido, glória a Jesus, eu luto pelo bem comum. Eu não sou partidário, não sou doente por partido nenhum, amém? Meu partido, como eu sempre digo, eu luto pela paz, pelo bem comum. Aleluia. Como eu disse em outro vídeo, Jesus ele é o meu candidato. Glória a Deus. Vamos lá, amados. Às vezes nós pensamos, como cristãos, que o cristão ele não pode se envolver com o negócio político, não pode participar, se envolver com a política. Mas as escrituras registram a liderança política de grandes personagens bíblicos. Entre eles nós temos José, nós temos Esther, nós temos Daniel, que foram pessoas políticas, entre outros. Tem vários também que foram políticos, mas eu estou destacando esses que são os mais conhecidos. Nós podemos observar que José, através da influência política, José salvou muitas vidas da fome, porque a fome ia sobrevir sobre o Egito e José ele era governador. E ele salvou muitas vidas pela influência política. E José não deixou de ser cristão, José não deixou de temer a Deus por causa da política. José continuou ali, exercendo a sua influência, aleluia, exercendo a sua fé e fazendo o bem através da política. Esther também salvou o seu povo pela influência política. Ela era rainha e ela, pela influência que ela tinha, ela acabou por salvar os seus conterrâneos, salvar a sua nação, o seu povo, que estava sendo perseguido, entendeu? Perseguido, e Esther conseguiu livrá-los. Daniel também era governador da Babilônia, aleluias, e Daniel fez grandes coisas em favor do povo de Deus, através da sua influência política. Então nós vemos aqui que é possível o cristão participar da política, o cristão se envolver com a política e não se contaminar com a politicagem. Então, meus irmãos, nós vemos na Bíblia aqui esses exemplos que eu trouxe aqui. José, Esther e Daniel foram alguns personagens bíblicos que foram grandes políticos. Glória a Deus. Vamos lá. Contudo, apesar desses exemplos que nós temos, a política foi satanizada no meio evangélico. Há séculos atrás, não é de hoje. Há décadas, a política ela foi satanizada. Muitos dizem que a política é do diabo, que o cristão não pode se envolver com isso, que a política é do diabo. E se ele se envolver, muitos falam que isso aí está desviado, abandonou a fé, quer ficar rico e tal. E não é dessa forma. Por causa dessa consciência e dessa mentira que inventaram, que a política é do diabo, nós tivemos o resultado, aleluia, nós tivemos o resultado com essa omissão, aleluia, a igreja, os servos de Deus, os cristãos, permitiram que o poder público, aleluia, fosse exercido muitas vezes por ateus, por ímpios e por imorais. Está vendo que resulta isso quando a gente tem uma consciência cauterizada, quando a gente não tem uma visão, uma consciência política, nós permitimos que pessoas que não creem em Deus, pessoas que não têm fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas ímpias, injustas, perversas, imorais, nós permitimos que essas pessoas, de certa forma, governem, que essas pessoas tenham influência total sobre nós. Não seria melhor ter alguém que é justo, alguém que conhece o Deus verdadeiro, alguém que irá lutar, aleluia, pela igreja, alguém que será uma voz profética, aleluias, alguém que vai exercer influência em favor do povo de Deus? Não seria melhor ter uma pessoa assim do que ter lá um ateu, um ímpio, um perverso, um injusto, um imoral? Não seria melhor ter uma pessoa que é cristã? É lógico que sim. Seria melhor. Eu mesmo prefiro ter uma pessoa aqui. Eu estou falando de uma pessoa que é cristã. Não estou falando daqueles que se escondem atrás da Bíblia. Não estou falando daqueles que dizem que são cristãos e não são. Não estou falando desses. Estou falando de cristãos que temem a Deus, que têm compromisso com a palavra de Deus e têm compromisso também com o Deus da palavra. Glória a Jesus. Então seria melhor ter pessoas assim. É por isso que nós devemos apoiar, aleluia, aqueles que se levantam como uma voz profética, para lutar em favor do povo, em favor da igreja, para lutar pelo bem comum, para lutar com justiça. Porque quando o justo governa, o justo, aquele que teme a Deus,
aquele que olha para a minoria, que olha para os menos desfavorecidos. Não estou falando aqui de comunismo. Estou falando daqueles que olham mesmo para aqueles que necessitam, mas não é passando mel na boca das pessoas, dando uma cestinha ali, outra aqui, não. Não é isso. É realmente se importando, buscando desenvolver projetos para o desenvolvimento das pessoas, para que eles realmente cresçam, aleluia, e mudem a situação em que eles se encontram. Então seria melhor ter pessoas assim, porque Martin Luther King, ele já disse, o que me incomoda, aleluia, o que me incomoda, o que me preocupa, não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. E às vezes nós temos visto aí os maus gritando, abrindo a sua boca, colocando as suas ideologias em prática, colocando os seus projetos diabólicos em prática, e às vezes os bons, os justos, estão de boca fechada, só ouvindo, sem fazer absolutamente nada, só reclamando. Então nós temos, aleluia, que nos levantar, ter consciência política, nos levantar e exercer a influência através do meio político. Fique aí conosco, aleluia, não saia agora, não desliga o seu telefone, fique conectado conosco, que nós vamos aprender muito mais nesta tarde de sábado. Glória a Jesus. Esse comportamento, aleluia, contribuiu com a eleição, por exemplo, de governos contrários à cultura judaico-cristã. Para mudar esse quadro, faz-se necessário que a igreja amadureça e aprofunde a sua consciência política. Nós temos visto aí muitos governantes que não temem a Deus lutando contra os princípios cristãos, lutando contra a fé cristã. Nós temos observado agora nessa pandemia que os shoppings estão sendo abertos. Aqui mesmo na nossa cidade de Carinhanha, houve algo que foi algo assim, uma desigualdade. Os bares estavam podendo ficar abertos até 11 horas da noite e as igrejas não podiam abrir. Mas depois o decreto foi mudado. Mas isso aí estava erradíssimo. Então nós temos visto que muitos governantes têm lutado contra a igreja de Deus. Têm lutado contra o povo de Deus. Nós temos visto agora também em todo o Brasil. Nós temos visto aí os shoppings estão abertos, os bares estão abertos e as igrejas não estão podendo ficar abertas. Glória a Jesus. Os templos não estão podendo ficar abertos, porque nós somos a igreja de Cristo. Mas o templo é o lugar ali específico para que nós venhamos estar ali adorando a Deus. Então, nós temos visto que muitos estão lutando contra a fé cristã. Estão lutando contra o povo de Deus. E nós temos que ter pessoas ali, aleluia, tementes a Deus, que lutam em favor da igreja. Amém? Vamos mais adiante, em nome do Senhor Jesus. Como o cristão deve lidar com a política? Glória a Deus. O cristão precisa tomar cuidado com a politicagem e definir com temor a Deus, a sua atuação política. A politicagem, meus amados, é muito perigosa, não somente para o cristão, mas também para todo cidadão de bem. Escute bem isso, a politicagem é muito perigosa para o cristão e para todos os cidadãos de bem. Glória a Deus. Por que a politicagem é muito perigosa? Segundo, aleluia, segundo alguns dicionários, em geral, conceituam, aleluia, a politicagem como política reles e mesquinha de interesses pessoais. Ou seja, a politicagem, amados, é diferente da política. Porque a politicagem é quando a pessoa entra na política visando interesses próprios. Ela quer beneficiar só a si própria. E a política não é para isso. A política, ela foi feita para que haja uma luta pelo bem comum. Se eu busco benefício próprio somente para mim, para minha família, eu estou praticando a politicagem. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que lutar pelo bem comum. Nós temos que lutar por todas as pessoas. Porque a Bíblia já diz que nós temos que querer, aleluia, nós temos que desejar para os outros tudo aquilo que nós desejamos para nós. Ou seja, aquilo que você quer que os homens vos façam, faça a vós também. Se você quer o bem, se você quer que a sua família tenha segurança, tenha saúde, você tem que desejar isso também para as demais pessoas. Nós não podemos ser egoístas. A politicagem, para melhor definir aqui, é uma política egoísta, que visa somente a si próprio. E nós não podemos, aleluia,
praticar esse ato. Nós temos que fugir da politicagem. O perigo dos atos politiqueiros envolvendo os cristãos é colocar em descrédito o evangelho e a igreja. Assim, os políticos contrários às convicções cristãs não podem receber apoio nem o voto da igreja. Ou seja, aquelas pessoas que são contrárias à fé cristã, elas não podem receber o nosso voto. Não podem receber o voto do cristão. Ou seja, a pessoa ela não teme a Deus, ela não crê em Deus. Se ela não tem compromisso com Deus, será que ela vai ter compromisso com a igreja de Deus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então a gente não pode dar o nosso voto para essas pessoas. Aleluia. Que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com a igreja, que não tem compromisso com o Deus verdadeiro. Aleluia. Não podemos dar nosso voto para politiqueiros, pessoas que visam bem próprio, só querem enriquecer. Glória a Jesus Cristo. No cristianismo primitivo, a igreja em Corinto foi advertida a observar o seguinte princípio: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Ou seja, nós não temos parte com as trevas. Então nós não podemos, aleluia, nos prender a um jugo desigual. Nós não podemos aceitar, aleluia, nós não podemos ser beneficiados e aceitar que outras pessoas sofram. Que outras pessoas sofram, independente da religião, independente da cor da pele, independente da condição financeira. O cristão, ele deve lutar pelo bem comum. Aleluia, porque diante de Deus, diante de Jesus Cristo, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Jesus, ele não olha com a gente com olhos de carne, ou seja, ele não olha pela aparência, ele olha o nosso coração. E a vontade dele é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Jesus, ele não quer, aleluia, que haja sofrimento sobre as nossas vidas. E como cristão é aquele que segue a Cristo, aquele que segue os passos de Cristo, nós temos que pensar dessa forma, temos que lutar pelo bem comum. Glória a Deus. Como delimitar a atuação da igreja? Vamos lá. Os princípios éticos devem ser estritamente observados. O púlpito da igreja não pode dar lugar ao palanque eleitoreiro, ou seja, nós não podemos deixar que político chegue na igreja, pegue um microfone ali no altar de Deus e fique pedindo voto, fazendo campanha política. De maneira nenhuma. A igreja é lugar de adoração. A igreja é lugar de oração, é lugar de encontro com Deus, não é lugar para campanha política, não. Se o político chegou na sua igreja, ele tem que ficar sentadinho ali. Se ele não tem nenhum cargo na igreja, se ele não é cristão, ele fica ali sentadinho ouvindo a palavra. Porque, como eu disse, diante de Deus todos somos iguais. Ele pode ser juiz, ele pode ser prefeito, pode ser vereador, pode ser governador, pode ser presidente. Ele tem que ficar ali ouvindo a palavra. Se ele for cristão, ele vai ali exercer a função dele como cristão, adorar a Deus, deixar uma palavra, louvar o Senhor. Mas jamais tá ali fazendo politicagem, fazendo campanha política. Porque você ensinar sobre a consciência política dentro da igreja é uma coisa, agora você fazer campanha política é outra. E isso não pode. Eu mesmo, como pastor, eu não aceito isso de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É verdade que a igreja precisa de conscientização política, como eu já disse, mas isso não significa ocupar o espaço de adoração e pregação da palavra com campanhas políticas. Conscientização política, como eu disse, é uma coisa e campanha política é outra. Esta não cabe no espaço de culto do corpo de Cristo. Nesse sentido, a conscientização política da igreja deve ser fundamentada em princípios cristãos. Isso significa que o cristão deve analisar as propostas e as ideologias dos partidos políticos sobre a ótica cristã. Glória a Jesus. Ou seja, nós temos que analisar as propostas de todos os partidos, de todos os políticos, mas com a visão bíblica, com a visão cristã. Se um político está fazendo algum projeto que fere os princípios cristãos, isso aí não vem da parte de Deus. Não vem da parte de Deus. Aleluias.
A Bíblia diz que todas as autoridades foram constituídas por Deus, ou seja, todas as autoridades elas devem andar, aleluia, conforme a palavra de Deus. Elas devem andar conforme a vontade de Deus, porque Deus ele é o soberano, ele que governa tudo. Então, eles devem andar segundo a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus. Se ele andar na contramão de Deus, aleluia, nós devemos analisar. Se ele andar na contramão de Deus, é porque ele está fora do propósito de Deus, está fora da direção de Deus. Mas a Bíblia também adverte que nós devemos orar. Nós, como cristãos, devemos orar pelas autoridades, devemos orar pelos governantes, devemos orar por todos os homens, para que haja discernimento, para que haja arrependimento, aleluia, para que haja justiça no meio do povo. Glória a Deus. Terceiro ponto que eu quero tratar com os irmãos aqui e com todos que me ouvem. Como eu disse aqui no primeiro ponto, a politicagem é perigosa não somente para os cristãos, mas também para todo cidadão de bem. Eu quero voltar nesse ponto aqui só para destacar algo. A politicagem, amados, nós não podemos se envolver com a politicagem, porque nós estamos no meio da cidade. Estamos aqui na cidade, a cidade de Carinhanha, o Brasil. Aleluia, nós estamos aqui, é como se fosse um barco, todos nós estamos aqui nesse barco. E se o barco afundar, todo mundo afunda, todo mundo morre afogado, está entendendo o mistério? Então nós temos que visar não o interesse próprio, nós temos que visar, como eu disse, o bem comum, não o interesse próprio. Porque se acontecer alguma coisa ruim, se a economia for afetada, todos são afetados. Se a saúde for afetada, todos são afetados. Se a educação ela estiver em decadência, todos são afetados. Então nós temos que lutar para isso, para que haja o bem comum, para que haja mais saúde, haja mais educação. Aleluia. Para que a cidade cresça, para que as pessoas sejam beneficiadas. Nós temos que deixar de ser egoístas, de ser orgulhosos, de ser soberbos. Nós temos que buscar, aleluia, amar o próximo, como Jesus disse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que quer dizer isso? Se eu quero o bem para mim, eu quero o bem para o meu próximo. Quero o bem para o meu vizinho, quero o bem para as pessoas da minha cidade. É isso que a Bíblia ensina. Vamos lá, terceiro ponto. Ajustando o foco da igreja. O povo de Deus não pode limitar-se a fazer oposição e oferecer resistência à iniquidade no poder temporal. Ou seja, nós somos protestantes. Eu sou protestante. Glória a Jesus. Então nós não devemos nos calar diante da iniquidade, diante das injustiças. Não devemos nos calar. Mesmo que isso custe a nossa vida. Como eu já disse aqui, Martin Luther King disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Nós não podemos nos calar. Nós temos que nos manifestar diante das injustiças que têm acontecido, não só na nossa cidade, mas como no Brasil. Nós temos que levantar nossa voz como voz profética, aleluia, contra o pecado, contra a injustiça. Aleluias, porque nós temos autoridade para isso, nós somos embaixadores de Cristo, representantes do Senhor Jesus, aleluia. E Ele é o nosso general de guerra, Ele que vai à nossa frente, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Não pode depositar o cristão, a igreja, não pode depositar sua confiança e esperança nas decisões políticas. As lideranças devem incentivar o avivamento espiritual. Glória a Jesus. Aqui nós aprendemos, amados, que nós, como cristãos, jamais podemos depositar nossa fé nas decisões políticas. Nós não podemos depositar nossa fé, aleluia, nas lideranças políticas. A nossa fé tem que estar depositada somente em Jesus. Como eu disse no outro vídeo, Jesus é o candidato que promete e cumpre. Nesse você pode confiar. Aleluia, porque o homem ele é corrupto, ele muda de pensamento a todo momento. Aleluias. Então, nós não podemos depositar nossa confiança no homem, porque a própria Bíblia diz: maldito é o homem que confia no outro homem e faz do seu braço a sua força, a sua confiança. Mas a Bíblia também diz: bendito é o homem que confia no Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Temos que confiar em Deus. E nós temos que lutar, todos os cristãos aqui que estão me ouvindo neste momento e aqueles que vão ouvir posteriormente, nós temos que buscar um reavivamento espiritual. Aleluias. Nós temos que buscar.
Porque nós observamos que todas as vezes que o povo se desviava da presença de Deus na história do povo de Israel, o povo padecia, o povo gemia. Mas quando o povo voltava novamente para a presença de Deus, o povo buscava um reavivamento espiritual, aleluia, eles não recorriam aos reis. Eles tinham uma posição importante, mas eles não recorriam aos reis, aos governantes, eles recorriam a Deus. E Deus mudava novamente ali o quadro daquela geração, daquele povo. Então nós temos que buscar um reavivamento espiritual. Porque às vezes as pessoas perguntam, por que existe tanta maldade, existe tanta violência? Por que existe tanta fome no mundo, tanta miséria? A Bíblia diz que o homem ele tinha tudo, mas quando ele pecou, ele se afastou de Deus. E ele perdeu muitas bênçãos, perdeu muitas promessas que Deus tinha para ele. Mas quando o homem ele se volta para Deus, Deus restitui novamente essas promessas, Deus restitui novamente essas bênçãos. Ou seja, quando nós recebemos a salvação, aleluia, nós recebemos saúde física, saúde espiritual, saúde mental, aleluia. Quando nós recebemos a salvação, nós começamos a prosperar financeiramente, emocionalmente, socialmente, nós começamos a prosperar, aleluia. Porque Deus é a fonte de vida. Como eu disse, os governantes são importantes para tratar dos negócios aqui dessa terra. E nós, como cristãos, ainda estamos aqui na terra. Nós estamos vivendo em sociedade. E a política é necessária para que haja um bem comum, para que haja benefício para a sociedade. Então nós temos, aleluia, que ter consciência política, mas também ter a consciência que só Deus pode transformar certas coisas. Aleluia. Certas coisas Deus pode transformar tudo, toda a nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos mais adiante. O avivamento liderado por John Wesley, 1703 a 1791, trouxe mudanças sociais significativas na Inglaterra, pois o mal realmente a ser combatido pela igreja é o pecado. Ou seja, quando o pecado é combatido, aleluias, quando o pecado é combatido, acontecem muitas mudanças. Por quê? Por que o homem busca o poder? Por causa do pecado. Nós observamos lá que no Jardim do Éden, quando o diabo enganou Eva, ele ofereceu o que para Eva e Adão? Ele ofereceu para Eva e para Adão poder. Ele falou, se você comer do fruto, vocês serão igual a Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ele ofereceu poder. Mas ele não poderia dar esse poder. E desde então, desde esse momento que o homem pecou, as pessoas vivem lutando em busca do poder. Isso é um pensamento pecaminoso. Aleluias. Porque todo poder pertence a Deus. Todo poder pertence a Deus. Então as pessoas, elas querem ter posição. Elas querem estar por cima. Aleluia. Não querem servir como Jesus veio servir humildemente. Como Jesus veio e mostrou que ele tinha poder. Ele foi um líder. Aleluia. Mas ele mostrou a humildade. E as pessoas não buscam mais. As pessoas buscam o poder. E isso é um desejo pecaminoso. Porque qual foi o desejo de Satanás no céu? O diabo ele queria alcançar a mais alta posição. Ele queria estar acima de tudo e de todos. Até do próprio Deus. Por isso que ele foi expulso do céu. Ele foi lançado fora do céu. Então, meus amados, quando o homem conhece a Jesus, a sua mentalidade muda. E ele não vai buscar mais o benefício próprio. Porque quando eu busco o poder, estou buscando o poder, eu estou buscando meu benefício próprio. E quando isso acontece, aleluia, tem pessoas que matam por causa de poder. Tem pessoas que roubam por causa de poder. Mentem por causa de poder. Tudo isso é pecado. Então um abismo vai chamando outro abismo. Mas quando há um reavivamento, quando a igreja se levantar de verdade nesses últimos dias, quando haver um reavivamento, que o pecado, aleluia, começar a ser aniquilado, que as pessoas começarem a se arrepender, vai ter uma mudança. Por quê? A violência é um pecado. Tem pessoas que às vezes matam por causa de pouco dinheiro, poucos centavos, por causa de um celular. Por quê? Por causa do pecado. Porque ela tem aquele desejo, a cobiça de ser. Porque a cobiça é um pecado muito terrível, porque Eva, antes de tomar do fruto, ela cobiçou, ela olhou. Cobiçar é você desejar aquilo que não é seu. Então, quando a pessoa deseja aquilo que não é dela, aleluia, ela está cobiçando.
Isso é um perigo muito grande. Então nós vemos aí muitas pessoas matando por causa da cobiça, cobiçando o que é dos outros, roubando o celular, roubando um relógio. Outros, às vezes, como nós estamos falando de política, entram na política para querer dominar. Ele não quer governar como justo, ele quer dominar, ou seja, ele quer mandar em tudo. Tem que ser do jeito dele. Aleluia. Assim como o diabo queria dominar. E isso é uma mentalidade diabólica. E para que isso seja mudado, a igreja do Senhor, aleluia, nós temos que buscar um reavivamento. Temos que pregar a palavra para que haja arrependimento. Glória a Jesus. Ah, mas tem pessoas que têm posição, não ouvem a palavra de Deus. Nicodemos tinha posição, ouviu Jesus. José de Arimateia, que era político, era governador, ele ouviu Jesus. Ele se converteu. Ele que retirou o corpo de Jesus da cruz. Então nós observamos, aleluia, que nós temos que orar e pregar a verdade. Aleluia. Pregar a verdade ela dói, ela machuca, mas ela liberta. Então nós temos que pregar a verdade para que haja arrependimento, para que o pecado, aleluia, que o pecado seja aniquilado. Glória a Jesus. Nós sabemos que o pecado será aniquilado quando Jesus voltar. Mas é através da pregação da palavra que muitas vidas vão abandonando o pecado. Todos nós, a Bíblia diz, é claro que somos pecadores, mas nós não vivemos uma vida de pecado. Vamos lá para a gente não perder o foco aqui. Glória a Jesus. Como eu disse, o reavivamento, que foi liderado por John Wesley, aleluia, trouxe mudanças sociais, aleluia, e espirituais naquela época. Se o Deus que nós servimos, ele não muda, e ele operou grandes coisas no passado, será que Deus não opera hoje? É claro que sim. Deus mudou? De maneira nenhuma. Nós é que temos mudado, aleluia. Nós é que temos nos acovardado. Nós é que temos, aleluia, nos esquecido do propósito de Deus. Aleluias. Nós, quando estamos na sarjeta, no lamaçal do pecado, nós nos lembramos de Deus. Mas depois que Deus honra a gente, nos dá uma posição, aleluia. Às vezes a gente consegue um diploma e a gente esquece do bom Deus. Esquece do que Deus fez para nós. E nós não podemos esquecer das nossas origens, porque já foi dito. Aquele que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então nós não podemos esquecer da nossa origem. Nós não podemos nos esquecer do nosso Deus. Nós estamos aqui na terra, aleluia, para fazer a vontade de Deus. E aonde Deus nos colocar, se Deus te honrar e você for um médico, for um advogado, for um juiz, for um engenheiro, aleluia, um psicólogo, um pedagogo, o que seja, onde você estiver, você tem que exercer a sua influência como cristão. Aleluia, mostrar os princípios bíblicos, não se envergonhe da palavra, não se envergonhe do evangelho de Cristo. Aleluia, porque para aqueles que perecem, aleluia, a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, aleluia, é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Aleluias. Glória a Deus. Não podemos jamais perder a nossa consciência e natureza espiritual. Quando a mensagem de arrependimento for pregada ao mundo, então vidas serão transformadas. O Espírito Santo terá liberdade para convencer os ouvintes do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. À medida que verdadeiras conversões a Cristo ocorrerem, na mesma proporção, a nossa nação sofre transformações espirituais e sociais. Isso aqui é muito forte, meus amados. Isso aqui é muito forte. Eu falo para os irmãos sempre que Jesus ele tem um poder transformador. O Espírito Santo de Deus ele vem para transformar, para nos regenerar. O que é regenerar? É gerar novamente, é nascer de novo. E quando o homem nasce de novo, amados, não importa o que ele era antes. Não importa o que ele era antes. Aleluia, eu falo para os irmãos porque antes de eu ser cristão, aleluia, eu já trafiquei drogas. Nunca roubei, graças a Deus, nunca matei, mas já trafiquei drogas. Fiz tanta coisa, aleluia. Mas quando o Espírito Santo ele chega na vida do homem, ele chega para transformar. Então você abandona o pecado. Você abandona, aleluia, as coisas erradas. Então na nossa nação, o que a nossa nação precisa, aleluia, é de um reavivamento espiritual. Porque quando, aleluia, as pessoas têm a sua vida espiritual transformada, a mudança acontece de dentro para fora.
A mudança reflete na vida social das pessoas. A mudança reflete, aleluia, no âmbito, no ambiente que a pessoa convive. Então, primeiro a transformação tem que ser espiritual e depois social. Glória a Jesus. Então, o que é mais importante? O que é mais importante para a nossa nação é a fé. O que é mais importante, aleluia, é buscar a Deus. E depois, aleluia, as outras coisas dessa terra. Porque a própria Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, meus amados, quando a Bíblia diz isso, ela não está dizendo, busque a Deus e fique de braços cruzados. Não. A Bíblia está dizendo que Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. E depois as coisas seculares. Glória a Jesus. Então, primeiro nós temos que buscar um reavivamento espiritual. E depois nós temos que exercer, usar essa autoridade que Deus nos deu. Você que é batizado no Espírito Santo. Aleluia. Você que é cheio do Espírito Santo de Deus, você tem autoridade dos céus, para exercer a sua influência. Não cale a sua boca, exponha as suas ideias, exponha os seus projetos, aleluia. Exponha os seus projetos, porque os seus projetos, às vezes você olha assim e fala, mas meu projeto, ninguém vai me dar ouvidos, aleluia. Ninguém vai me dar ouvidos, lógico que vai dar, lógico que vai dar. Se Deus colocou um projeto no seu coração para que haja mudança, aleluia, para que haja uma reforma, para que haja uma transformação, exponha o seu projeto, abra a sua boca, exerça a sua influência, a sua autoridade, tenha ousadia, não seja covarde, não seja medroso, aleluia. Onde você chegar, seja no seu bairro, na sua cidade, na escola, no seu trabalho, aleluia, promova a mudança, promova a transformação, através dos princípios bíblicos, através da sabedoria que Deus tem nos dado. Então, o nosso foco, amados, para a gente concluir, aleluia, o foco da igreja, aleluia, é lutar contra o pecado. É o nosso foco, o nosso principal foco. Mas nós não podemos deixar nossas responsabilidades seculares. O cristão, ele pode e deve, aleluia, se envolver com a política, não com a politicagem, não buscando o benefício próprio. Mas você pode sim expor suas ideias, aleluia. Você pode sim exercer a sua influência. Só que nós temos que tomar cuidado com as propostas, com a corrupção. Nós não podemos deixar, aleluia, que o dinheiro nos corrompa. Não podemos deixar. Não podemos deixar que um salário de vereador, um salário de prefeito nos corrompa. De maneira nenhuma. Glória a Jesus. Nós temos que ter controle e não ser controlados. Nós temos que influenciar e não ser influenciados. Tá entendendo? Aleluia. Eu até sempre digo que nós não podemos ser como Chuchu. Chuchu, onde você botar ele, aleluia, ele pega o gosto de tudo. Mas o Giló não. O Giló, onde você colocar ele, nada dá gosto nele. Você sempre vai sentir o amargo. Aleluia. Glória a Jesus. Em outras palavras, como a Bíblia diz, nós temos que ser sal. Temos que ser luz. Temos que fazer a diferença. Então, Deus chamou a sua igreja para isso. Para fazer a diferença. Deus chamou a sua igreja, aleluia, para fazer a mudança. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu não quero me envolver, eu não quero estar lá diretamente, aleluia. Seja indiretamente ou diretamente, aleluia, nós temos que nos mover. Nós temos que trabalhar em favor da igreja de Cristo, em favor da sociedade que nós vivemos, porque, como eu disse, nós estamos aqui para lutar pelo bem comum, aleluia, para lutar por todos, louvado seja o nome do Senhor. Mas o foco principal da igreja, aleluia, é a luta contra o pecado, é a luta contra as hostes espirituais da maldade. E a política, aleluia, como eu disse, ela faz-se necessária para que haja um crescimento da sociedade. E como nós vivemos em sociedade, aleluia, a política ela reflete em nós. Então nós temos, aleluia, que ter consciência política e saber se posicionar diante da política. É certo que diante do histórico político que nós temos visto, principalmente na nossa cidade de Carinhã, eu sou carinhanhense, aleluia, nasci aqui, fui criado aqui, e eu sei muito bem do histórico político aqui da nossa cidade. Tem muitas pessoas que estão indecisas, aleluias, que estão perdidas, sem saber em quem votar. Eu não estou aqui fazendo campanha para ninguém, aleluia. Só peço a você que é cristão, ou que também não seja, analise, aleluia. Analise, seja bem cauteloso, mas de maneira nenhuma venda seu voto.
Porque se você vender seu voto, você está sendo corrupto. Aí depois não adianta reclamar, tem político corrupto. Você está sendo mais ainda porque está vendendo seu voto, trocando por cimento, trocando por cesta, trocando por seja lá o que for. Isso é corrupção. E o direito termina, melhor dizendo, aonde o erro começa. Ou melhor, o direito acaba onde começa o erro. Aleluia, ficou melhor agora, né? Então, se você vender o seu voto, você não vai ter direito de reivindicar, aleluia, de reivindicar os seus direitos, não vai ter direito de reivindicar educação, segurança, saúde, não vai ter direito. Não vai ter direito, então não venda o seu voto jamais. Porque vender o seu voto é vender a sua opinião, é vender o seu caráter. Não se venda em nome de Jesus, aleluias. Analise direitinho. E você que é cristão, olhe para a palavra de Deus, veja se a pessoa que você está pretendendo votar, ela pensa nas causas cristãs, nas causas, aleluia, da igreja de Deus, para que depois nós venhamos enfrentar uma guerra muito grande lá na frente. Então, meus amados irmãos, para recapitular, nós falamos hoje sobre ética cristã. Como eu disse, a ética vem do grego ethos, que significa costumes ou hábitos, e a ética cristã é diferente da ética secular. Como o cristão deve se posicionar, nós falamos aqui hoje. O perigo da politicagem, como delimitar a atuação da igreja e ajustando o foco da igreja. Eu espero que esta live, este momento, tenha sido proveitoso para você, tenha esclarecido um pouco, aleluia, algumas dúvidas que muitos cristãos têm. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar nos comentários, que depois nós vamos estar respondendo para que você tenha mais um esclarecimento, tenha mais clareza sobre esse assunto. Esse é um assunto muito vasto, aleluia, é um assunto que requer muito tempo para a gente explicar ele todo, mas eu creio que dê para os irmãos compreender. Estou aqui na minha simplicidade, glória a Jesus, não sou um expert em política, aleluia, mas Deus tem nos dado essa graça, aleluia, para estar trazendo esta palavra para os irmãos. Deus continue vos abençoando. Eu agradeço a todos que estiveram conosco até aqui. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que Deus te direcione para que você tome o caminho correto, que você faça as escolhas corretas. Porque a nossa vida ela é feita de escolhas. Tem escolhas que nos traz benefício e tem escolhas que nos traz consequências graves. Então analise direitinho, aleluia, as suas escolhas em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus em Cristo vos abençoe. Eu vou ficando por aqui. Logo mais eu volto com mais uma palavra, com mais um tema, aleluia, da parte do nosso Deus, para que haja um esclarecimento na nossa mente, temas do nosso tempo, temas que têm sido discutidos a cada dia. Deus abençoe a sua vida. Aqui é o pastor Edivânio. Fiquem na paz do Senhor.